Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas, estou sempre no ombro de gigantes e você está em um dos canais, em alguma mídia social do Ministério Cinco Solas. O Ministério Cinco Solas é um ministério para-eclesiástico. Ele funciona para ajudar as igrejas locais na difusão da boa teologia reformada, no ensino da palavra de Deus, seja de qualquer denominação, desde que esteja comprometida com o reto ensino da palavra de Deus. Nós possuímos, como você sabe, uma tradição de ensino e de piedade puritanas. E também nós nos identificamos bastante com o pensamento cosmovisional dos pensadores neocalvinistas, especialmente os holandeses, por exemplo, como Abraham Kuyper, Herman Bavinck e etc. Tá bom? Estamos dando continuidade aqui ao nosso devocional Cinco Solas, que temos feito com a graça de Deus no livro de Gênesis, e hoje a perícope que nós iremos considerar com os irmãos está presente justamente em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 20 a 21. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículos 20 a 21, que é a nossa perícope de hoje. Vamos ler a palavra de Deus, você me acompanha? Vamos lá. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santíssimo nome, seja feita a tua santíssima vontade, venha o teu reino sobre nós e que o Senhor seja engrandecido por esse trabalho que estamos fazendo e que o Senhor receba este nosso devocional, esta oração. Toma conta de nós, leva a nossa mente cativa à tua palavra, não nos deixe, Senhor, perdidos em nossos próprios entendimentos. Nos livra de falarmos qualquer heresia ou qualquer coisa que desabone a tua santidade e a tua santa igreja. Tem misericórdia de nós e abençoe a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos vendo aqui, em Gênesis, no capítulo 3, versículos 20 a 21, nós temos 3 elementos a destacar. Primeiramente, nós temos aqui a autoridade de Adão. Depois eu falarei um pouco sobre a restauração de Adão e o sacrifício. Então, nesses 2 versículos que compõem essa perícope, eu gostaria de me deter com os irmãos nesses 3 aspectos que a palavra de Deus nos ensina nessa maravilhosa porção da sua santíssima vontade. A autoridade de Adão, a restauração de Adão e o sacrifício realizado. Vamos começar primeiramente falando um pouco da autoridade de Adão. Você repara que nesse versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, nós observamos aqui a autoridade de Adão. Adão exerce sua autoridade nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, primeiramente antes da sua queda e agora depois da sua queda, exerce a sua autoridade por sobre a criação, inclusive por sobre também a sua esposa, mas com relação à sua esposa, Adão exerce essa autoridade de uma maneira que a exalte, de uma maneira que
a guarde, a proteja de alguma forma, em que pese de ter pecado, ter caído na perícope anterior, como nós vimos, que ele se esquiva da sua responsabilidade, atribuindo a culpa a Eva, sua esposa, a varoa, que foi o primeiro nome que ele deu, mas agora, demonstrando o seu arrependimento, ele, que nós iremos falar posteriormente, ele efetivamente utiliza a sua autoridade, dignificando a sua esposa, reconhecendo a sua esposa de maneira a exaltá-la. Em um primeiro momento, antes da queda, ao ser trazida Eva aos seus olhos pelo Senhor Deus, Adão, usando a sua autoridade, assim como ele tinha dado nome a aos seres viventes por sobre a terra, ele também dá nome à sua companheira idônea. Ele chama de varoa, porque do varão ela foi formada. Carne da sua carne, ossos dos seus ossos, sangue do seu sangue, identificando Eva como igual a ele, no sentido de sua natureza, tão digna quanto ele, imagem e semelhança de Deus como ele. Então ele dignifica, ele honra, ele exalta a sua esposa, dizendo: essa sim é carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Então repare que, diferentemente dos outros seres vivos da criação, naquele momento Adão ele reconhece Eva como igual a você, como igual a ele, como igual a si próprio, dignificando Eva. Nesse momento agora, depois da queda, nessa perícope, aqui no versículo 20, ele já dá um nome específico para esta varoa, que anteriormente ele já havia considerado a exaltando como igual a si, por ser carne da sua carne, porque de si havia sido feita, e nesse momento agora ele chama esta varoa de Eva. E note que é importante este nome, porque aqui nós podemos vislumbrar o arrependimento de Adão e a consequente fé que ele demonstra na palavra de Deus. Por ocasião da queda e do seu julgamento, o Senhor Deus, na perícope anterior, ele revela a Adão e Eva o Evangelho, aquilo que nós chamamos em teologia de proto-evangelho. Ele diz que da semente da mulher surgirá aquele que esmagará a cabeça da serpente e vencerá o pecado de uma vez por todas, destruindo essa serpente, destruindo Satanás. E isso é a figura do Messias. O Senhor Deus já estava apontando para o Messias. Então Adão, quando neste momento, depois da queda, ele demonstra essa fé na palavra de Deus: a minha esposa irá gerar uma semente, um filho, que irá esmagar a cabeça da serpente, que irá vencer o pecado. Ele demonstra o seu arrependimento nesta promessa de redenção. Ele demonstra sua fé nesse Messias que havia de vir do ventre da sua esposa. Então, quando ele dá um nome a Eva, de Eva, propriamente dito, por ser mãe de todos os homens, de todos os seres humanos, ele demonstra fé nesse Messias. E a fé no Messias é salvadora. Então nós observamos que o ato de Adão dar nome a Eva, a sua varoa, já demonstra fé na palavra, na promessa do Evangelho pronunciado por Deus no Éden, Adão e Eva. Ele demonstra a sua fé neste Messias que havia de vir do ventre da sua esposa. Então note que essa autoridade de Adão, exercida por 2 vezes aqui, nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, demonstram a sua piedade, a sua fé, o seu arrependimento, a sua esperança no Messias que havia de vir. E é essa fé, é essa esperança que salva Adão
e depois todos os eleitos da humanidade, todos os descendentes de Eva, inclusive eu e você. No Antigo Testamento, aquela fé no Messias que haveria de vir. E no Novo Testamento, a fé no Messias que já veio. Em todo caso, nós temos a igreja bíblica, a igreja do Antigo Testamento, personificada nacionalmente na figura do povo de Israel, e no Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ambos são a igreja do Senhor, o povo eleito de Deus. Percebe? Vamos dar prosseguimento. O segundo ponto que eu queria destacar com os irmãos aqui é a restauração de Adão. Aqui nós temos, nesses 3 versículos, toda a cosmovisão bíblica. Nós temos a criação nas primeiras perícopes, nos 7 dias da criação, quando Deus cria todo o mundo espiritual, os céus, e o mundo material, a terra, nos 7 dias, 7 dias literais, porque nós estudamos que houve tarde, noite, manhã, cada dia, dia de 24 horas. E esta criação, o próprio Senhor Deus afirma que ela é boa, é muito boa. Então foi tudo criado perfeito pelo Senhor Deus. Só que veio a queda. Primeiramente houve a queda no mundo espiritual, com a queda de Satanás e os demônios, que se tornaram desobedientes e abandonaram o seu estado original de pureza. E esta queda depois veio para o mundo natural, aqui para a terra, para o mundo material. A começar no Jardim do Éden, quando Satanás ele se utiliza deste animal, deste ser vivo, a serpente, para enganar Eva e fazer com que, por consequência disso, Adão também fosse enganado, caísse em pecado terrível e desobedecesse a Deus, trazendo desobediência, rebeldia, pecado e morte à raça humana. Então tivemos a criação, tivemos a queda, e nesse momento agora, nessa perícope dos versículos 20 a 21 do capítulo 3, nós temos a redenção. Nós temos a redenção. Redenção esta apontada, demonstrada aqui por Moisés, no seu livro, inspirado pelo Senhor Deus, no momento em que Adão dá um nome à sua varoa de Eva, como eu já disse, acreditando no Messias que havia de vir, naquele que esmagaria a cabeça da serpente. E na perícope posterior nós vamos ver esta liturgia, este culto, este pacto, basicamente sendo firmado e apontado para o sacrifício. E é o terceiro ponto que eu vou adentrar com vocês, o sacrifício. Aqui no versículo 21 desta perícope diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Repare que o Senhor Deus fez vestimenta de peles para Adão e Eva. Essa pele pressupõe a morte de um ser vivo que não foi Adão nem Eva. Um animalzinho morreu, foi morto, seu sangue foi derramado. Então podemos dizer que o sangue de um inocente foi derramado para cobrir a nudez, a vergonha, o pecado, expiar a culpa de Adão. Então, nesse momento, nós temos o sacrifício. O pecado gerou a morte. E esse sacrifício deste inocente, deste animal, para expiação do pecado, para vestir, para cobrir esta vergonha, esta rebeldia, este pecado, apontam para o Messias que haveria de morrer. Note que esse Messias teria os seus pés mordidos pela serpente. Ele morreria. Está no proto-evangelho. Então, observe que aqui nós temos também
delimitação de como este culto, de como esta liturgia, de como esta adoração deve ser feita ao Senhor, como a religião verdadeira deve cultuar ao Senhor, por meio deste pacto de graça, que liturgicamente aponta para Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, da morte desse inocente, da morte do segundo Adão, que será perfeito em tudo, que foi perfeito em tudo, Jesus Cristo. Então observe a importância de a verdadeira religião ter uma liturgia, uma forma de adorar a Deus cristocêntrica. É Deus que escolhe a forma, a maneira como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser cultuado. E esse culto está embasado no sacrifício do Messias, na obra redentora do Messias. É por isso que a morte deste inocente neste momento agora aponta para o culto cristocêntrico, a esse pacto de graça, de misericórdia que o Senhor Deus faz com o homem, já que o homem, Adão, não consegue cumprir o pacto de obras. Pacto de obras este que tem validade, é por isso que todos nós morremos, mas é cumprido perfeitamente por Cristo na cruz do Calvário, sendo obediente a tudo e ganhando para o seu povo, para a sua igreja, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, a salvação eterna por meio do pacto da graça. Percebem? Então nós temos aqui, nesta pequena perícope, 3 ensinos maravilhosos. A autoridade de Adão em dar nome à sua mulher 2 vezes, dignificando-a, honrando-a, exaltando-a. Nós temos a restauração de Adão, que depois de ter sido criado, depois de ter caído, ele é restaurado neste momento agora, acreditando na promessa do Messias, porque dá um nome à sua varoa de Eva, mãe de todos os homens, e dentre esses homens um surgiria para ser o Messias, e ali estava depositada a sua fé. E nós temos ali também o sacrifício, o pacto da graça sendo apresentado a nós na fé nesse Messias que haveria de morrer cumprindo o pacto de obras. Então nós temos nessa perícope que nós podemos aprender, tirar para o nosso ensino como aplicação os 3 pilares que devem formar a nossa cosmovisão, a nossa Weltanschauung, em alemão, o termo cunhado por Immanuel Kant, um filósofo alemão, que significa maneira de nós vermos o mundo. Então a nossa Weltanschauung, a nossa cosmovisão bíblica, é toda baseada nesses 3 pilares: a criação, a queda e a redenção. É assim que nós temos que observar todo o mundo ao nosso redor, de acordo com a palavra de Deus. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham gostado e que, principalmente, este devocional, estas poucas palavras, tenham sido alimentadoras à fé de vocês e enriquecedoras do conhecimento do Senhor Deus e da sua vontade, das suas obras e dos seus atributos a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.